Olá, eu sou Cláudia, professora de matemática, e hoje vamos estudar frações equivalentes. O que significa a palavra equivalentes? Que possuem a mesma quantidade, representam a mesma quantidade, tá? Aqui eu tenho 3 imagens que representam a mesma quantidade. Aqui, metade do círculo, aqui também metade do círculo e aqui metade do círculo. Portanto, as 3 imagens representam a mesma quantidade. Muito bem, essa primeira imagem eu dividi em 2 partes, as quais, dividi em 2 partes e pintei apenas uma, então, de 2, meio, tá? Uma parte de um total de 2. Essa segunda imagem eu dividi em 4 partes, as quais dividi em 4 partes, aqui o número 4. E no numerador eu represento a quantidade que eu pintei, ou seja, eu pintei 2 partes, então 2 de um total de 4. Na terceira imagem, eu dividi o mesmo círculo em 8 partes. Então, embaixo, no denominador, eu coloco o número de partes que eu dividi, 8 partes. E aí, pintei 1, 2, 3, 4 partes. Então, no numerador, eu represento a quantidade de partes que eu pintei, 4 oitavos. Porque essas frações são equivalentes, eu percebo muito bem na imagem, tá? Como é que eu percebo entre as frações? É muito simples. Quando eu multiplico uma fração pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número embaixo, ou seja, o numerador e o denominador, eu obtenho uma fração equivalente. Por exemplo, 1 vezes 2, aqui eu tenho 2. 2 vezes 2, eu obtenho 4. Portanto, 2 quartos é equivalente a meio. O mesmo aqui. Multiplico por 2 em cima, 2 embaixo. Numerador e denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, eu tenho 4 oitavos, que é equivalente a 2 quartos. Eu podia ter multiplicado também esse 1 aqui por 4. Então, eu teria 4. E esse 2 aqui de baixo, multiplicado por 4 também. E aí, eu teria 8, tá? Portanto, 4 oitavos, 2 quartos e meio são frações equivalentes. Aqui embaixo eu tenho mais alguns exemplos aí. Repara só, que eu tenho uma imagem que eu dividi em 2 partes, pintei uma, ou seja, metade da imagem. Essa segunda imagem eu dividi em 4 partes, pintei 2, então 2 de um total de 4, que também foi metade da imagem pintada. Na terceira imagem, eu reparti em 6 partes e pintei 3 delas, 1, 2, 3. Então, 3 de um total de 6, ou seja, também pintei metade da imagem. E na última, eu dividi a imagem em 8 partes, as quais pintei 4 partes. 4 partes de um total de 8, 4 oitavos. Portanto, nas 4 imagens, eu tenho metade da figura pintada, tá? Portanto, posso afirmar que meio mais meio, 2 quartos, 3 sextos e 4 oitavos são frações equivalentes. Por que elas são frações equivalentes? Tá? Se eu multiplicar aqui por 2 e por 2, em cima e embaixo, eu vou obter quem? 2 quartos. Se eu multiplicar aqui por 2, eu obtenho quanto aqui? 4 oitavos. Se eu pegar essa primeira imagem aqui, meio, e multiplicar por 3 em cima, eu tenho 3 aqui, multiplicar por 3 embaixo, eu tenho 6. Portanto, as 4 imagens são frações equivalentes. Muito bem, continuando,
Aí eu tenho mais algumas imagens aqui, vamos lá. Então, eu tenho essas imagens, né, na parte superior, que eu quero relacionar com as imagens da parte inferior. Então, eu tenho primeiramente 6/10, tá? Que eu preciso simplificar a fração. O que é simplificar? Dividir pelo mesmo número no numerador e no denominador. Aí eu encontro uma fração equivalente, tá? E ao mesmo tempo eu posso chamar de fração irredutível, que eu não posso mais reduzir. Então, eu vou simplificar esta fração por 2. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. Muito bem. 6 dividido por 2 é igual a 3. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, eu obtive 3/5. Portanto, esta fração aqui, ela é equivalente, a essa aqui, 3/5, tá? Na segunda imagem aqui, eu tenho 2/4. 2/4 é equivalente a qual imagem aqui embaixo? Não sei, vamos descobrir, tá? Se eu dividir aqui por 2 e por 2 embaixo, ou seja, simplifiquei as frações, eu vou encontrar uma fração equivalente. Então, 2 dividido por 2, eu tenho 1. 4 dividido por 2, eu obtenho 2. Portanto, meio. Meio aqui é equivalente a 2/4, certo? Depois eu tenho uma terceira imagem aqui, 2/3. 2/3. Preciso achar uma equivalente. Muito bem, esta fração eu não consigo simplificar, mas eu consigo multiplicar. Se eu multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, eu encontro uma fração equivalente. Então, eu posso multiplicar por 2? Sim. 2 em cima, numerador, 2 embaixo no denominador. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 4/6. Poxa, mas eu não tenho aqui 4/6. E agora, professora? Posso multiplicar, então, essa fração, que era os 2/3, tá? Por 3, então, ao invés de 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 6/9 também é equivalente. Opa, aqui 6/9. Então, 6/9 é equivalente a 2/3 aí. E a última imagem que eu tenho aqui, 1/3. Tá? Esse 1/3 não dá para simplificar, ela já é uma fração que eu não consigo reduzir mais, que eu chamo de fração irredutível. Portanto, eu posso multiplicar. Vou multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Vamos tentar por 2? Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 2/6. Nossa, mas eu tenho 3/9 aqui, não 2/6. Então, eu vou pegar essa fração, essa mesma fração aqui, 1/3, e vou multiplicar por 3 agora. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3/9. Portanto, 3/9 eu tenho aqui. Então, 1/3, esse 1/3 aqui, né, é equivalente a 3/9. Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Obrigada.